Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo esse áudio agora. Meu nome é Fernanda, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, mas provavelmente você que está ouvindo isso já sabe disso. Eu comecei a ser incomodada por Deus para falar sobre algo muito especial, importante e que pode transformar vidas, que é vida devocional. Desde pequena a gente aprende, se você é membro de uma igreja, você aprende lá nas salinhas da escola dominical com as tias, uma musiquinha que fala: leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. A música também fala que se você não ora e a Bíblia não lê, você diminuirá. E assim a gente cresce dentro de um meio cristão. Eu nasci num lar cristão, desde sempre aprendendo a palavra de Deus, desde sempre aprendendo quem é Jesus, quem são os profetas, aprendendo que se eu ler a Bíblia e fazer a oração, eu vou crescer, e se eu não fizer, eu vou diminuir. E dentro de um meio cristão é muito fácil você entrar na famigerada rotina. Então você vive a sua vida na semana. Domingo você tem as programações na igreja, escola dominical, culto à noite. Sábado você tem coisas com adolescentes, jovens, crianças. E é nesse momento, geralmente, em que você lê a Bíblia e faz oração. E ao longo da semana a gente vive, né? Eu sou de São Paulo e nós vivemos numa rotina caótica, onde a maior frase que a gente sempre fala é: eu não tenho tempo para mais nada. Não tenho tempo para mim mesma, não tenho tempo para meu marido, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para nada, porque tudo é comido pelo nosso deslocamento de um lado para o outro, as coisas que a gente precisa fazer quando estamos no trabalho, quando estamos na faculdade, quando estamos na escola, a preocupação constante com aquilo que ainda vai vir, e a gente nem consegue se concentrar direito no que está fazendo agora, porque nós vivemos nesse ritmo doido onde somos escravos do tempo. Então, ler a Bíblia e fazer oração, geralmente nós deixamos, se somos cristãos e ainda sentimos aquele incômodo, né, de preciso ler a Bíblia e fazer a oração se eu quiser crescer, se a gente lembra ainda dessa musiquinha, geralmente a gente deixa uma parte muito pequena do nosso dia, geralmente à noite, quando chegamos do trabalho, ou então o momento do almoço, quem sabe, onde podemos fazer uma oração rápida, uma leitura rápida, e onde a nossa consciência já vai ficar mais tranquila sobre isso, né? Fiz o do meu dia. E tudo isso eu falo na terceira pessoa, na verdade eu falo em primeira pessoa, porque durante muito tempo da minha vida, durante toda a minha adolescência, onde eu tive uma primeira experiência com Deus, com Cristo, eu tentava fazer as minhas devocionais e não conseguia, porque eu tinha essa questão da falta de tempo, muitas vezes da falta de vontade. Acho que a falta de vontade era bem mais real do que a falta de tempo, porque eu era adolescente, então eu estudava, eu saía, e geralmente o tempo em que eu poderia estar estudando a palavra de Deus eu usava para fazer outra coisa, para ficar na TV, para ver filme, para ficar no celular. Então era mais isso. E durante toda a minha adolescência eu sempre tive muita dificuldade em fazer devocional, em separar um tempo de qualidade para poder aprender, para poder ler a Bíblia. Às vezes eu me apegava muito a livros que falassem sobre a Bíblia, como Cada Dia, como eu lembro que tinha um livro na adolescência que a gente usava para poder fazer as devocionais, que tinham temas específicos e tinha um versículo. E às vezes eu só lia o versículo lá no livro e não na Bíblia e falava: pronto, já fiz. Quando eu fazia, né? E a gente vai entrando num processo repetitivo das nossas desculpas, do nosso interior, sempre falando que não, mas realmente hoje não deu, realmente essa semana estava muito cheia, realmente. E assim nós entramos num processo em que nós não oramos, não lemos a Bíblia e a gente vai diminuindo sem perceber. E esse diminuir e crescer é espiritualmente falando. A gente tem um problema
muitas vezes de achar que a nossa vida espiritual ela é separada do restante da nossa vida normal, digamos assim, da nossa vida de relacionamentos, da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica, mas ela é o cerne, a raiz de todas essas coisas. E quando a nossa vida espiritual está morta, está numa inércia onde a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, é quando a gente está precisando, é quando a gente está em apuros, ou então somente no domingo, a gente vai percebendo que estamos diminuindo. Mas às vezes esse processo é tão mascarado, é um processo tão longo, né? Que quando a gente percebe, nós já estamos numa frieza espiritual muito grande. E ao longo de muitos anos, e ainda estou tentando desenvolver isso, Deus trabalhou em mim de maneiras extraordinárias, no sentido espiritual, de descobrir prazer, descobrir refúgio e descobrir a riqueza que a palavra de Deus é. E isso demora muito, não cheguei no ápice ainda e não tô aqui para falar tanto de mim, mas eu só decidi fazer essa série de áudios para ajudar pessoas que eu sei que são do meu círculo, que são da minha casa, que têm dificuldades em separar um tempo de qualidade com Deus para estudar, aprender e descobrir a palavra de Deus. E eu queria ajudar compartilhando o que Deus fez ao longo de todos esses anos e nos últimos anos também, que eu descobri um jeito de fazer devocional e descobri que é possível e que nós podemos e devemos dar prioridade do nosso tempo para Deus e de que todas as coisas serão acrescentadas sim, de que Deus não vai, quando a gente dá prioridade para Ele, as outras coisas não vão ficar para depois, ou todas aquelas coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente deixa de fazer algo que a gente considera super importante, primordial, e separa um tempo de qualidade com a Bíblia e com a oração. Então, para começar, vamos ler a Bíblia, obviamente, né? Que eu queria compartilhar o texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17, que é um texto bem conhecido e ele é muito bonito. Acabei de ler agora, eu estava aqui tentando pensar qual texto que eu ia usar, porque tem tantos. A palavra de Deus fala por si só, mas eu queria compartilhar isso. Que diz, versículo 16, 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha isso, gente. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, as escrituras, para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É muito bonito, porque a escritura ela veio do próprio Deus, ela é a palavra do Deus vivo e ele deixou ela a nós, nos deu capacidade de entendê-la por meio do Espírito Santo. E ela serve para nos ensinar o que é verdade, porque o mundo traz muita mentira e nós cremos nessas mentiras o tempo inteiro. E Satanás usa dessas mentiras que muitas vezes estão dentro de toda aquela série que a gente gasta tanto tempo vendo, fazendo maratona, né? E aí nós estamos vendo aquilo ali e, claro, a gente tem discernimento. Não tô falando aqui que é pra gente parar de ver série, vamos baixar Netflix, não é disso. Mas o tempo que nós gastamos, às vezes, com coisas do mundo, que estão repletas de mentira, que são coisas que vão contra Deus, e deixamos de gastar tempo com aquilo que nos ensina o que é verdadeiro, o que vai nos levar à vida eterna. Ela também fala... Pequeno intervalo aqui, minha irmã tava passando. Bom, ela fala, para nos ensinar tudo que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Gente, isso é tudo o que a nossa sociedade está buscando hoje. O que está de errado na minha vida? O que está acontecendo dentro de mim, da minha mente, com os meus relacionamentos, com as coisas que estão acontecendo? O que está acontecendo que não está dando, está difícil, está me gerando ansiedade, me gerando preocupação? A Bíblia fala, e ela é a verdade, gente, que por meio dela nós podemos perceber o que está em desordem, o que não está em ordem na nossa vida. Isso é simplesmente tudo que pessoas estão procurando, às vezes, durante tantos anos em psicólogos ou então terapeutas. E mais uma vez, não estou falando que essas coisas são erradas.
ou não são de Deus, não é nada disso, mas estou falando que quando a gente gasta um tempo para ler a palavra de Deus, ela nos faz enxergar as coisas por um outro ângulo e nos faz enxergar a desordem da nossa vida e mostrar que só Jesus Cristo, de verdade, gente, de verdade, pode corrigir tudo isso. Ela nos corrige quando erramos. Isso é muito importante, porque a gente tem a tendência de, quando a gente se afasta da Bíblia, a gente começa a perder um pouco a noção da nossa condição de pecador, de determinadas coisas que nós fazemos, pensamos, falamos, agimos. Começa a não fazer diferença se tá certo ou se tá errado. Às vezes a gente tem aquele incômodozinho, mas às vezes é só consciência. Não, a Bíblia fala quando a gente erra. Ela lista, às vezes, muitas vezes, pecados em que são os nossos maiores problemas, os nossos maiores monstros aqui dentro, aquilo que a gente mais carrega. E, de novo, ela aponta para Cristo e mostra que todo miserável pecador, que somos todos nós, temos esperança no Salvador que se entregou por nós. E ensina a fazer o que é certo. Gente, isso é maravilhoso. Ela mostra o nosso erro, mostra que há esperança e nos ensina como que a gente deve caminhar e que há esperança, que a gente pode caminhar no certo. E 17, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então a escritura não deve ser algo que a gente só usa de domingo, só usa nas programações, só usa nas vezes em que estamos na igreja, ou que estamos em pequenos grupos, ou qualquer coisa do tipo. Mais uma interrupção aqui, perdão. Então ele usa, a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual. Nós falamos dentro da igreja durante muito tempo, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso quer dizer que se ela é a nossa regra de fé e prática, se ela é o nosso manual, a gente precisa devorar, a gente precisa saber ele todinho. Quando um engenheiro vai mexer numa máquina, eu tenho certeza que ele lê e relê o manual antes de lidar com alguma coisa que pode levar ele à morte, se ele não souber o que fazer, se ele não souber como manusear. Então, a Bíblia, ela tem toda a instrução para a nossa vida de santificação, quando nós somos transformados por Cristo. E ela também tem toda a informação, toda a revelação do Evangelho para as pessoas que estão buscando encontrar em Cristo. Então ela é usada para preparar e capacitar o povo de Deus, porque ela é o manual de tudo que a gente precisa fazer quanto cristãos, para toda boa obra, para toda obra que vai ser realizada por meio do Espírito Santo no povo de Deus, pelo povo de Deus. Então a gente não pode deixar ela parada e só usar uma vez por semana, ou só abrir em qualquer texto e ler por ler, pra nossa consciência ficar tranquila de falar, eu fiz a minha parte hoje. Porque eu fazia muito isso, tá? Eu fazia bastante isso. E quando nós lemos, quando nós abrimos mão, às vezes à força, às vezes forçados nos primeiros momentos, a gente começa a descobrir que Deus tem muito pra nos falar. E mesmo quando a gente pensa que já sabe uma história, um relato, um versículo, um salmo de cor, toda vez que a gente lê e relê, é um aprendizado novo. A palavra de Deus não passa, ela é viva, eficaz e ela condiz com aquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente descobre como estudá-la, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então fiquem com esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 para reflexão. E eu também vou gravar, porque eu sei que isso foi só uma introdução, mas eu também gostaria, e bem longa na verdade, mas também vou gravar algumas coisas sobre os métodos de como fazer uma devocional, que você pode usar, para separar esse momento com Deus. Mas sinta-se desafiado, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela foi dada pelo próprio Deus, que nós dizemos amar, adorar e acreditar. Então, nós temos que descobrir aquilo que ele deixou a nós. Não foi em vão que ele deixou aqui a instrução dele. E ela tem muito, muito, muito a nos ensinar, a nos capacitar e a nos fazer passar pelos desafios que com certeza virão ao longo dessa vida, com os desafios, com os sofrimentos e tudo mais. Isso Deus tem falado ao meu coração ao longo de muitos anos, e eu ainda tô uma sementinha bem mísera, tentando permanecer firme na vida devocional. Então, minha oração, e eu oro mesmo,
é que todos nós, todos os cristãos espalhados pela face da terra, tenhamos comunhão íntima com o Senhor todos os dias, por mais difícil que seja, não importa a realidade em que você viva, seja São Paulo, seja interior, seja um país pequeno da África ou na maior metrópole do mundo, não importa, mas que você siga firme na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Então é isso, fiquem com Deus e obrigada.